Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, verso de número 8, quando você procura. Amanhã pela manhã tem consagração, 9 horas, com as crianças, à noite, grande culto na Amador, na cidade. E domingo, 6 horas, consagração dos obreiros, 9 horas, escola bíblica. E à noite, grande culto de adoração a Deus, a sede das congregações também. Glória a Jesus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 8. Todos encontraram? Diz assim o texto sagrado: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Obed, cobrou ânimo, e tirou as abominações de toda a terra, tirou as de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Estava diante de quê? Tome o vosso assento, glorificando a Deus. A bênção divina, como resultado, ela traz a atitude de um homem, de um rei chamado Asa, filho de Abias, da linhagem de Davi, que ao ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus, toma ânimo. A palavra usada aqui é cobra ânimo, porque é um ânimo dele e para o povo. O que vem do Senhor para ele, para lhe renovar, ele leva ao povo este renovo. Do mesmo jeito que o desânimo é contagiante, o ânimo também é. Se o desânimo é de forma negativa, o ânimo é de forma benéfica, positiva e construtiva. E ele vai empreender uma das maiores reformas, principalmente espiritual, no reino, trazendo de Deus as bênçãos segundo as suas promessas. E você pode observar que a partir do verso 1, Deus começa a agir, o Espírito de Deus vem sobre Azarias, filho de Obed. Não houve uma campanha específica para buscar a presença de Deus. Não houve um momento de preparação. O Espírito Santo vem e é derramado quando buscamos, mas quando Ele quer, até quando o povo não busca, Ele vem, porque Ele é soberano e Ele desce. Lá no princípio da história, no livro do Gênesis, no cenário caótico, o Espírito Santo estava lá. A terra sem forma, a terra vazia, mas o Espírito de Deus estava lá. Porque quando o Espírito de Deus não é invocado, ele é enviado por Deus, mesmo assim, segundo a vontade de Deus. Naquilo que é de Deus, e a terra é de Deus, por isso ele estava lá. E aqui o povo é de Deus, e mesmo sem o povo dar lugar e buscar, Deus ordenou e deu ao Espírito Santo a oportunidade, a condição de estar no meio do seu povo. Pastor, traduza para mim: de um jeito ou de outro, ele aparece. De um jeito ou de outro, ele vem. De um jeito ou do outro, ele se manifesta. Se buscar, ele vem. Se não buscar pela necessidade do seu povo, Deus manda, Deus envia. Se clamar, ele ouve e atende. Se não clamar, pela inércia, pela incredulidade, ainda assim Deus é soberano e envia, porque aquilo que é de Deus, Deus não deixa perecer, não deixa ser destruído, não deixa estar no caos. E se há um período de provação, mas esse período termina quando Deus resolve agir, se levantar e ordenar dos céus a bênção da restauração no poder do seu Espírito. Então ele vem sobre Azarias e ele vai profetizar.
E o Espírito de Deus, por Deus é enviado, e ele vem, e ele opera, ele estava no princípio. Mas a Bíblia diz que ele veio sobre Gideão e ele tocou a buzina. E um grupo de homens se juntaram até ele, ou com ele e diante dele, e eles empreenderam uma guerra, uma luta, uma batalha que aos olhos humanos era impossível ser vencida. Qualquer estrategista, especialista de guerra diria: não vai porque tu perde, não enfrenta porque tu vai ser derrotado, não vai para esta guerra porque tu não tem como ganhar. Só que Gideão, quando toca a buzina, está revestido pelo Espírito que vem sobre ele. E quando o Espírito reveste Gideão e a buzina é tocada, não é mais Gideão nem os homens, é o Senhor que está na frente da batalha. É Deus que assume o comando e o controle da situação para empreender aquela luta e levar Israel a uma das maiores vitórias registradas na sua história. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e o texto diz que ele pegou um leão e rasgou como se fosse um cabrito, ou um pedaço de couro, tornou em pedaços um leão revestido do poder do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus vem, quando ele desce, quando ele visita, quando ele enche, quando ele reveste, os céus se abrem, coisas poderosas de Deus acontecem, obras extraordinárias de Deus se realizam, o poder de Deus se manifesta, o inimigo treme da cabeça aos pés, a glória de Deus aparece, as bênçãos de Deus são derramadas, maravilhas do Senhor são liberadas, e crente toma posse da vitória. O Espírito de Deus continuou descendo, e ele vai descer em Atos capítulo 2, e você sabe, é só para ilustrar, a igreja foi revestida de poder e impactou o mundo da sua época. E esta obra do Espírito, descer sobre as areias, trouxe para o rei uma mensagem, e essa mensagem tocou o coração do rei, mexeu com o coração do rei, para haver mais do que um avivamento, para haver uma revolução, renovo e restauração espiritual, que não duraria apenas algum tempo, mas perduraria. Esta obra de Deus aqui, ela vem ser o oposto do que estava acontecendo, porque o povo está mergulhado no caos espiritual, estava sem a presença de Deus, estava sem sacerdotes que lhe ensinasse a lei, estava sem a lei de Deus. O texto diz que havia tanta crise que tanto para o que entrava como para o que saía não havia paz. E havia guerra interna, guerra civil, havia cidades combatendo contra outra cidade da mesma nação, e a palavra usada é se despedaçavam. O inimigo está olhando o cenário, está fazendo festa, está cantando, está cantarolando, e está vendo aos seus olhos o fim da herança de Deus, de Israel, o povo de Deus. Deus está olhando e diz: não vou deixar, está desse jeito, não vai permanecer desta forma. Esta visão aparente, ela vai ser mudada, esse cenário vai ser transformado, essa situação vai ser revertida, esse problema vai ser resolvido, esse caos vai dar lugar à minha bênção, porque eu estou abrindo o céu, estou resolvendo descer com glória, com poder, com majestade, com bênção, com transformação, com renovo, com obra poderosa na terra. Olha o que Deus faz, porque o povo está sem a presença, está sem sacerdote ou sem liderança por muitos dias, está sem a lei. O povo de Deus não sobrevive
Número 1, sem a presença de Deus. 2, sem a direção de Deus através da sua liderança. E 3, sem a lei de Deus, a palavra de Deus. Toda vez que esses elementos faltaram, ou foram deixados de lado, houve crise espiritual. Foi assim no tempo de Eli, a palavra de Deus era rara. As visões não eram manifestas. A presença de Deus era novidade. Não era comum. Quando isso acontece, tem cenário de crise. Foi assim também no tempo de Elias, quando os altares de Deus foram derrubados e levantados altares a Baal, substituindo o culto a Deus pelo culto idolátrico e pagão, a Baal, a Zerá. É exatamente isso que acontece. Quando essas coisas tendem a acontecer, o mal se instala, a crise vem, só que Deus não deixa, Deus não permite, Deus não concorda, Deus não aceita, Deus não tolera. Porque uma coisa é Deus abater o inimigo, outra coisa é o inimigo pensar que pode abater o seu povo. Uma coisa é Deus fazer o inimigo cair por terra, outra coisa é o inimigo pensar que pode derrubar o povo de Deus. Uma coisa é Deus sacudir, bagunçar a obra do adversário e tornar inútil. Outra coisa é o inimigo pensar que pode atrapalhar e impedir o agir de Deus. Não pode. O que é de Deus é cuidado por Ele. O que é de Deus é provido por Ele. O que é de Deus está na mão dEle. E se tem um momento de dificuldade, é só até o tempo que Jeová bate o martelo e diz: eu vou mudar o cenário, vou estabelecer a minha vontade, vou fazer maravilhas no meio do meu povo. É assim que Ele faz. Não tem cenário impossível para Deus. Não tem limites que nem o homem, nem o inimigo possa colocar para Deus. Ele é soberano e Ele tem poder sobre o seu povo. A crise, ela está lá, mas Deus está enviando o seu Espírito. Deus está levantando alguém cheio do seu Espírito e está falando com o rei, e o rei toma ânimo, e o rei vai empreender uma revolução espiritual, uma reforma. Como assim, pastor? Aquilo que impede tem que ser tirado do meio, removido. E o que dá acesso ao céu, à presença, tem que ser implementado. Aquilo que é bênção, elemento gerador de bênção na tua vida, você tem que investir. Aquilo que impede a bênção de Deus na tua vida, você tem que abrir mão. Aquilo que vai trazer edificação e crescimento espiritual, você tem que buscar. Aquilo que vai ou possa lhe atrapalhar, você tem que deixar de lado. Você precisa tirar do meio, tirar de cena aquilo que impede e abrir o caminho, abrir o cenário, preparar o cenário para Deus agir, intervir, realizar, operar e trabalhar maravilhosamente, gloriosamente, poderosamente na tua vida. Porque sem a presença não dá, sem a liderança não dá, e sem a palavra de Deus não dá. Com a presença, na pior crise, tem renovo. Sem a presença, no melhor cenário, a crise piora. Sem a liderança, não tem rumo, não tem direção. Com a liderança, se dirige até no deserto onde nem roda tem. Sem a lei de Deus, o povo erra, o povo peca, o povo cai. Mas com a lei de Deus, o povo caminha para o céu, debaixo da nuvem, olhando para a bússola, sem se perder no caminho, obedecendo a sua palavra. E os mandamentos que Deus dá carregam também as bênçãos que Ele ordena através da obediência. O que Ele vai fazer, pastor? Reforma. Tirar as abominações, derrubar altares falsos, remover a idolatria, tirar o que impede, para pavimentar o caminho para o Senhor. É o processo de salvação, de conversão,
Mas a conversão, ela inclui o aspecto chamado santificação. Diga comigo, conversão gera santificação. Olha para cá, ou tem que gerar santificação. Como assim, pastor? Israel sai do Egito, mas se provou que no coração de alguns o Egito não saiu. Deus tirou do Egito. Agora, para tirar o Egito do coração, não é Deus, é você e eu que tem que tirar o Egito de Deus do coração. Tanto é que quando Lucas escreve Atos 7, o sermão de Estevão, e ele fala da trajetória do povo de Israel, lá no verso 39 diz que o povo tinha o Egito dentro do coração, por isso queria voltar para o Egito. Deus tirou e eles queriam voltar, porque salvação é obra de Deus, mas santificação é quando você e eu queremos e desejamos. Conversão ele faz, mas santidade é você que tem que querer, tem que buscar. Tirar do Egito ele tira, agora tirar o Egito de dentro do coração é você e eu que tem que tirar. Quando o Egito sai do coração, você marcha para a terra da promessa sem vontade de parar, de desistir, nem de voltar atrás, mesmo no deserto, enfrentando dificuldade, porque o Egito morreu, ficou para trás. O alvo agora é o céu, é a terra da promessa. Se você se permitir, diga para quem está do teu lado, o segredo é tirar o Egito do coração. É o processo, senhoras e senhores, da santificação. Pastor, por que tem tanto crente na igreja que às vezes recua, volta, desiste e cai? Jesus tirou do mundo, mas ele não tirou o mundo de dentro dele. Tirou do meio da idolatria, mas ele carregou para dentro do coração e carrega a idolatria. Então esses ídolos Deus não mandou fazer, nem construir, nem colocar lá. Foram eles que colocaram, importaram e trouxeram. Então Asa agora, tomado pelo temor, revestido pela graça de Deus, se levanta e começa a derrubar, quebrar, incinerar, tirar do meio os ídolos para que o Deus da glória apareça. Diga por quê? Enquanto tiver ídolo, ele não aparece, ele não se manifesta, porque Deus não dá e nem divide a sua glória com ninguém. Pastor, eu posso ter dificuldade de sentir a presença? Pode, se teu coração estiver dividido. E tem um Senhor com S minúsculo, que é o único ídolo que recebe o nome de Senhor, da boca do próprio Deus. Jesus falou, é o único que recebe. Não podeis servir a dois senhores, se referindo a Mamon. É o único que ele chama de Senhor, com S maiúsculo, porque este é ardiloso, é terrível, é perigoso, e este ídolo sufoca a fé, o crescimento e o desenvolvimento espiritual de muita gente. E está na Bíblia. Na parábola do semeador, a semente que caiu, escute, crente, entre os espinhos, ela não pôde crescer porque foi sufocada. Na explicação da parábola, aqueles espinhos representam os cuidados da vida e o amor às riquezas. Está lá na Bíblia. É o Mamon que está sufocando. É um ídolo. Tudo aquilo que toma, que impede a presença de Deus, se torna ídolo. E como todo ídolo tem que ser quebrado, esmiuçado, derrubado. Quando Moisés desce do monte trazendo as tábuas da lei, diante do povo não tem um altar a Deus levantado, tem um bezerro de ouro construído. No lugar da presença tem um bezerro de ouro. Eu vou te dizer uma coisa, não corra, fica aí. Se você e eu não tivermos cuidado, até no culto a gente levanta, constrói bezerro de ouro. Como assim, pastor?
Se no momento do culto, o culto é para Deus, a adoração é para Deus, eu estou no tempo de Deus e no que é de Deus para fazer outra coisa efêmera, passageira e até carnal, eu estou colocando o ídolo no lugar de Deus. Quando eu deveria adorar, não estou adorando, estou envolvido com outra coisa. Se eu estou no culto e vim para o culto, meu prazer, meu dever é cultuar, é adorar. Se eu não estou fazendo isso e faço outra coisa no lugar do culto, no momento do culto, eu estou construindo, levantando o bezerro de ouro, substituindo a adoração a Deus por outra coisa que me ocupe e que receba a minha devoção. Quando Moisés viu aquilo, a reação foi imediata. Tomado pelo zelo, o homem mais manso da terra, quem? Mais manso, quebrou as tábuas da lei. Não foi só uma vez que Moisés perdeu a paciência, por algumas vezes. Pastor, como é que o homem mais paciente perde a paciência? Pelo zelo às coisas de Deus, e muitas vezes provocado pela desobediência do povo. Ah, mas eu vou julgar Moisés. Não julgue, porque até Jesus também pegou as zorragens de cordas e tirou dentro do templo, a casa de Deus. Mas eu duvido que alguém, pastor, seja tão paciente, sendo paciente, se Deus colocar uma responsabilidade de liderança, mude. Ainda bem que Deus não mudou, não deu, porque se der, vai chegar uma hora que o zelo pesa muito mais do que a mansidão, e a cobrança que vem de cima é maior do que a paciência, e pode até agir como Moisés agiu, e Jesus também. Mas não foi só esses dois. Neemias também era um copeiro, educado, criado, toda a etiqueta na formalidade, para ser um homem educado, paciente, manso. Tinha que reunir essas qualidades. Só que quando Neemias virou governador, Deus constituiu, ele vai cuidar do povo de Israel. Um dia ele também, tomado de ira, de indignação, está na Bíblia, ele arranca cabelo. Está na Bíblia, então. Jesus usa a palavra: o zelo da tua casa me consome. Moisés é este homem, porque Moisés sabia o preço que havia pago. Quando ele está vivendo com a esposa, a família, e Deus vai chamá-lo e dizer: Moisés, sai daí e vai libertar o meu povo. Porque ele tentou e não deu certo. Ele vai ser expulso do Egito, extraditado. Vou viver a minha vida, desisto desse negócio. Só que não é do jeito que Moisés quer, do jeito que Deus quer. Então Deus vai buscá-lo lá onde ele está, vai prepará-lo e vai enviá-lo. Ele resiste, mas não tem jeito, irmão. Não tem quem resista o chamado de Deus. Se esconder, ele vai buscar onde tiver. Se entrar de água abaixo, ele vai agir, não tem jeito, volta para o mesmo lugar aonde ele quer que esteja. Não adianta. Deus envia Moisés, e Moisés chega a Faraó, e vocês sabem, há uma negociação. Porque quando Moisés apresenta a proposta, Faraó diz: de jeito nenhum. Moisés disse: se tu não permitir, vai vir juízo, castigo sobre a tua cabeça. Aí Deus começou a mandar, porque Faraó, querendo ou não, ou no sim ou no não, ele sai do meio, mas a promessa de Deus se cumpre na tua e na minha vida. Aí Faraó começa a negociar. Diz: Moisés, tá bom, você quer adorar? Pois pode adorar no Egito, não precisa ir para longe. Pode ficar no Egito, fica no mundo mesmo. Glória a Deus. Você sabe, eu estou só ilustrando. Moisés disse: não, Faraó,
a ordem foi bem clara: a adoração a Deus só lá no deserto. Nenhum pedaço de terra do Egito deve estar no lugar onde nós vamos adorar, porque lá é exclusivo na presença dele. Aí Deus começa a mandar praga, e Faraó chama Moisés, diz: vamos renegociar, vamos. Pode sair do Egito, mas não vai para longe, fica perto, fica próximo. Porque se o diabo não consegue te segurar no mundo, ele quer segurar você pelo menos perto do mundo, ou pertinho, envolvido com o mundo. Mas quem saiu do Egito não quer estar perto do mundo, quer estar perto de Deus. Não quer estar envolvido com os ídolos do Egito, quer estar envolvido com a presença de Deus. Moisés disse: Faraó, de jeito nenhum, Faraó. Pois não vai, pois vai vir juízo na tua cabeça. Aí vem mais pragas sobre o Egito. Aí terceira vez ele chama Moisés: vamos negociar de novo. Vamos. Pode sair do Egito e pode ir para longe. Aí só vai os homens. Deixa a família, deixa a mulher, deixa filhos. O diabo sabe que a salvação é individual, mas o propósito de Deus é para a família toda, ele sabe disso. A salvação é individual, mas o propósito de Deus é com toda a tua família. Deus chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Jacó e diz: é a tua família que vai formar a minha nação, meu povo. Josué brada e diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. O Espírito Santo desce na casa de Cornélio sobre ele e toda a sua família também. Quando o carcereiro está tremendo, pensando que vai morrer, lá em Atos 16, em Filipos, Paulo brada e diz: aleluia, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, a tua família, está no projeto de Deus também. Precisam citar mais versículo para você, já basta. Se basta, pode adorar, que é de graça. Entrega para teu irmão, para tua irmã, e diga: o propósito é com a tua família também. Não fica no Egito, Faraó. Aleluia. Última proposta: pode ir para longe, pode levar a família, mas deixa o gado, deixa o rebanho, deixa os bens. Aí Moisés, ele dá ênfase, ele fala de forma tão incisiva, mais do que das outras vezes: nenhuma unha fica. E Faraó quer que o povo vá, ou está permitindo a força, porque não pode impedir, mas quer impedir que eles adorem, cultuem, porque aqueles animais, aquele rebanho, ia ser usado em oferenda, em sacrifício, em oferta a Deus. E Faraó quer tirar de Israel a oportunidade de servir e adorar a Deus com seus bens, porque ele sabe que isso é elemento gerador de bênção, de prosperidade, de crescimento. Em outras palavras, o diabo está dizendo: se eu não puder te segurar no mundo, mas eu seguro teu coração agarrado a mamão, eu seguro teu bolso. Só tem uma oportunidade de você abrir o coração, é quando o Egito sai de dentro dele. Aí quando você abre o coração, você tem prazer de adorar, de servir, de ofertar, de contribuir, de fazer a obra de Deus sem impedimento algum. Pastor, qual é a maior resistência
para que eu possa servir a Deus, fazer a obra de Deus, contribuir na obra de Deus. É você mesmo, é o teu coração. Pastor, está difícil, dá glória a Deus. É dessa forma que Deus está realizando o avivamento aqui no tempo de Asa, onde os altares são derrubados. Diga amém. Tudo que impede é tirado do meio. Diga aleluia. Aí Deus aparece. Aí a glória de Deus se manifesta. Aí a presença de Deus ela toca. Aí o Espírito de Deus é derramado. Aí o poder vem do alto. Você pode estar no culto, se teu coração estiver preso a qualquer coisa, você está bloqueando a ação do Espírito. Se você tiver um sentimento, um pensamento carnal, nocivo, prejudicial, o Espírito de Deus está sendo impedido, bloqueado, restringido. Mas quando teu coração está puro, está aberto, está livre de qualquer pensamento, ressentimento, qualquer coisa, o Espírito de Deus vem com liberdade. Quando Jesus vai ilustrar o que é o reino de Deus na terra, ele pega uma criança, pega o quê? Uma criança e diz para estar no reino, fazer parte do reino, sentir o reino, receber o reino, se envolver no reino, receber o reino, precisa ser como esta criança. Dentre as muitas razões, uma criança tem na sua inocência a pureza do seu coração. De repente, até numa arenga entre coleguinhas, daqui a pouco esquece, estão brincando, estão se abraçando. Não guarda mágoa nem rancor, não faz birra e nem cria parede de separação nem de inimizade. Criança não critica quem adora, irmão. A minha vida toda na igreja até hoje eu nunca vi uma criança criticar quem adora a Deus, quem dá glória a Deus, quem prega a palavra, quem faz a obra de Deus. Quem mete a língua é quem tem a língua grande, quem acha que é grande. Quem persegue outro crente é quem tem um coração contaminado, cheio de sentimento e ressentimento. Mas essa noite a palavra de Deus, do Senhor Espírito Santo, se receber, diga amém, se não receber, diga aleluia do mesmo jeito. É que você e eu tenho um coração puro, porque é dessa forma que nós invocamos o nome do Senhor. Quem tem um coração como de uma criança, não importa quem vai cantar nem quem vai pregar, importa quem está no melhor lugar, tendo a melhor oportunidade a adorar, louvar e celebrar o Senhor. Por isso que Jesus completa dizendo: é das crianças que nós tiramos o perfeito louvor e adoração. Não faz birra, não faz campanha de perseguição, quer aproveitar a oportunidade, servir a Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus. Oh, maravilhoso! Quando este homem faz isso, ele vai fazer algo fundamental. Ele renovou o altar do Senhor. Pastor, o que é que precisa ser renovado? Aquilo que ficou velho, aquilo que se perdeu, aquilo que não é mais como antes. Aquilo que não é mais do mesmo jeito. O que é que precisa renovar o pastor? É aquilo que perdeu o vigor, perdeu a alegria, perdeu a capacidade, perdeu o prazer, perdeu o ânimo, perdeu a vontade. Você não se preocupe, porque eu estou aqui debaixo da graça e da permissão de Deus, o Senhor Espírito Santo, para falar o que eu estou aqui dizendo. Eu não estou pulando de paraquedas aqui com esta palavra. Passei o dia perguntando e pedindo a permissão do Espírito de Deus para te entregar essa palavra. A Asa
renovou o altar do Senhor. Era altar do Senhor, mas precisava ser renovado. O altar era de Deus, mas não estava como antes. Não estava no padrão da vontade, do jeito que Deus queria. Não deixou de ser altar de Deus, mas Deus não descia mais nele. Só tinha nome de altar de Deus, mas não tinha mais a presença de Deus, porque se permitiu perder a presença, se permitiu envelhecer, se permitiu decair. Só tem uma coisa, pastor, e o que é? Precisa renovar. Ou renova para ter, ou não renova e permanece do jeito que está. Quando Elias quer ver céu aberto e fogo descer, ele vai renovar, vai levantar o altar de Deus e colocar tudo do jeito que Deus quer que seja colocado. Não basta ser crente. Tem que estar de acordo com o padrão da vontade da palavra de Deus. E não basta ser altar de Deus se Deus não está nele. Não basta ser igreja se o Deus da igreja não está no meio dela. Não basta orar se ele não ouvir não responder. Não basta fazer um ritual de liturgia se não for envolvido com a presença dele. Não adianta. Renovou, tornou novo, trouxe ao padrão original, restaurou aquilo que estava quebrado, recolocou no lugar o que tinha sido tirado do lugar. Deus não renova, quem renova é você e eu. Quem quer o novo, renova. Pastor, me prove na Bíblia, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que está em Cristo Jesus, que apresenteis, quem apresenta o Senhor é eu e você, é nós. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com o Egito. E cuidado com este mundo, para que esse mundo não esteja dentro do teu coração. Mas transformai-vos. Quem transforma? É nós. Pela renova do vosso. Quem renova? Quem renova, pastor? É você. Sou eu. Aí quando nós renovamos, aí o Espírito de Deus diz: o caminho está livre, a porta está aberta. Escute. Onde foi que o altar foi renovado? Diante. Não é possível que tu não pegou. Está no texto. Diante do pórtico do Senhor. Pastor, o que é isso? O pórtico do Senhor era a entrada do santuário. E a ideia é muito clara, é a oportunidade de passar um de cada vez. Onde é que estava o pórtico? Diante do santuário. Fazia parte da porta, da entrada do santuário. Quando o altar é renovado aonde? Diante da entrada dos átrios do santuário de Deus. O que é que Asa está dizendo com isso, pastor? Eu estou renovando o altar porque eu quero entrar na presença. Eu estou renovando o altar porque eu quero sentir o céu. Eu estou renovando o altar porque eu não abro mão da glória e da unção dele na minha vida. Se zangar, pode zangar. Se ficar feliz, pode adorar. Olha que eu tenho Rodrigo essa noite. Se quiser presença e o céu, renova o altar. Porque o pórtico está aberto. E o santuário de Deus está aqui à sua disposição.
Tira do meio, bota para fora o que impede. Renova o altar, transforma, renova a tua mente, teu coração. Chegou com o coração pesado, abre mão desse coração pesado, alivia ele com a graça de Deus e a palavra. Chegou com o coração fechado, abre esse coração. Jesus está batendo na porta. Se tu ignorar a voz dele, vai ficar vazio, vai ficar sozinho, vai ficar seco, vai ficar no problema e na crise. Mas se abrir a porta, ele entra e faz festa, tem ceia e tem celebração de graça. Estou começando a ficar com vontade da glória a Deus. Que ainda bem que tem crente que está entendendo. Aleluia. Altar renovado. Porque a experiência de ontem não carrega o mesmo peso de glória de hoje. E por que, pastor? Porque Deus não é Deus só do ontem, Ele é Deus do hoje também. Deus não é Deus só do passado, Ele é Deus do presente também. Um dos sintomas de crise espiritual é quando o crente começa a viver mais do passado do que do presente, mais do ontem do que do hoje, mais do que aconteceu do que acontece. O que Deus fez, glória a Ele, o que Ele realizou, aleluia. O que está no passado é para nossa memória e lembrança, mas o meu Deus não está travado, não está preso, não está impedido, não está encaixotado. Ele ainda faz, Ele ainda opera, Ele ainda age, Ele ainda trabalha, Ele ainda usa, Ele ainda enche, Ele ainda visita, Ele ainda abençoa, Ele ainda levanta, Ele ainda renova, Ele ainda aquece, Ele ainda batiza, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda faz milagre, Ele ainda é Deus da terra. Ou não é? Quantos acreditam e têm certeza que Ele é? Ainda é. Arabacaia, suia, bacana, aramagorabaia. Abra mão do ontem para viver hoje. Se o ontem é a tua base, hoje é a construção do teu edifício. Porque o altar do ontem, se não for renovado, não passa de uma relíquia velha, ultrapassada. O altar de ontem, se não tiver renovado, não passa de uma construção que um dia foi, mas não é mais, está em escombros. Eu estou falando de um altar de Deus. Elias tem o privilégio de ver o céu se abrir e Deus derramar fogo 3 vezes no seu ministério. Mas para ser derramado a primeira vez, ele teve que renovar o altar do Senhor. Pastor, estou esperando o Espírito Santo me pegar, me tomar. Eis. Estou esperando o pastor ele fazer na minha vida. E ele está te esperando por renovar o altar. Você está esperando ele e faz tempo que ele está esperando. Você cancelar a agenda daquilo que é terreno e fazer uma agenda com Deus, com o céu. Você abrir mão de ocupações efêmeras sem valor espiritual, dizer não e entrar no santuário da presença. Você deixar de estar envolvido com aquilo que é secular e se debruçar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, o joelho, a oração. Você abrir mão até, se preciso, do pão da terra para comer o pão do céu. Deus bradou para Adão e disse: Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal tu vai se abster, tu não vai comer, vai ficar em jejum.
Está na Bíblia. Eu só traduzindo para mim. Não podia comer. Tinha que jejuar em relação àquela água. No dia que ele quebrou o jejum e comeu, ele caiu. Pegou. Por isso que Jesus, o último Adão, teve que consertar isso. Jesus não é segundo, é o último Adão. Jesus, antes de começar o ministério, ele jejuou. Para consertar o defeito de Adão lá no Éden. Porque o jejum ali implica se abster. Era só se abstendo da árvore do conhecimento do bem e do mal que ele tinha direito aqui. A árvore da vida. Se ele prova, come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ia se abster de quê? Da árvore da vida, uma coisa ou outra. Meu Deus. Pegou não. Vou repetir. Uma coisa ou outra. Deus está dizendo para Adão que é a árvore da vida, que é graça, que é a minha presença, conhecimento do bem e do mal, quer se privar da minha presença, vai perder a árvore da vida, vai se envolver com o conhecimento do bem e do mal, vai cair em desgraça e pecado. Estou com coragem, pastor. Está lendo? Tem não? Tem ou não tem? Não, diz o teu irmão, uma coisa ou outra. Olha para cá, ou desfruta das coisas da terra e perde o que vem do céu, ou abre mão das coisas da terra para ter o que vem do céu. Você é que escolhe. Está difícil agora, Deus uma mensagem dessa. Vai ser mais de entregar, você tem que entregar. Pergunta de novo para ele e para ela. Qual a tua escolha? Isso, pastor, não me insulte. É o Espírito de Deus que está tocando no meio do teu coração. Se der lugar, se não der, não obrigado a tocar. Pastor, eu vou para o culto e vou fazer greve de culto no culto. Tem crente que faz isso? Tem. E aí, pastor, o Espírito Santo não vai te anular. Ele até intercede com gemidos inexprimíveis. Ele consola, mas anular não está na Bíblia, ele não anula. Quer, não quer, mas eu quero. Deixa eu ver quem quer. Olha aí. Quem quer mais dele? Da graça dele, da presença dele. Então o seu altar está renovado. Nós podemos entrar no santuário da presença dele. A Asa está renovando o altar, olhando para o pórtico. Eu vou entrar na presença. Eu vou ter o privilégio da presença de Deus na minha vida. E o homem é rei. Diga comigo, o homem é rei. E tem gente que não tem nem o rei na barriga, irmão, e abre mão da presença. Asa é rei. Mas ele está declarando: eu não vou abrir mão da presença de Deus. Agora escute o que eu vou te dizer. Se precisar, Deus vai te encurralar. Prega, glória. Induziu, impeliu Jesus para ir para o deserto. Não é porque Jesus queria, foi o Espírito Santo que. Meu Deus! Isaías estava muito bem no palácio, está bom demais. Jeová disse: espera aí que eu acabo com essa farra, essa festa. Isaías está muito acomodado, família de nobre, família real, no palácio, só na bênção, entre aspas, maravilha, som de água fresca. Jeová disse: eu chamei para ser profeta. Não chamei para ser cortesão, chamei para ser profeta.
Aponte para o teu irmão, se não tiver coragem, diga: nenhum chamado, nenhuma honra da terra é maior do que o chamado que Deus tem na tua vida. Não gosta desse negócio, pastor? Vai ser gostar mesmo. Nenhum privilégio na terra é maior, mais glorioso do que o que Deus tem para fazer na tua vida e através da tua vida. Nenhum. Poderia usar a palavra, usar essa. Se a palavra de Deus tem graça descendo aí. Nenhum é maior nem melhor. Isaías não vai para a minha presença, eu vou encurralar, vou induzir. Vou mexer naquilo que impede, que atrapalha, que serve de divã, de travesseiro, de comodismo para o profeta. Vou mexer lá no cerne da questão, lá no âmago, lá dentro. Tocou lá no rei, tocou lá no trono. Quando Uzias sai do trono, quando Uzias morre, no instante Isaías entendeu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. No ano em que Uzias saiu da minha vida, saiu do meu coração, saiu da minha história, saiu da minha existência, saiu do meu meio, eu vi o Senhor. No ano em que Uzias saiu do altar do meu coração, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 3 pares de asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros. É Isaías dizendo que ele está vendo e ouvindo. Foi só os dias morrer que ele viu, começou a ver coisa que nunca viu antes, ouviu que nunca ouviu antes. Parece que você não pegou, irmão. Para disso, meu irmão, quando os dias morrem, você vê o que nunca viu, ouve o que nunca ouviu, e é chamado para aquilo que nunca foi chamado. Meu Deus do céu. Clamavam para os outros dizendo: Santo. Se puder ficar de pé, fica. Eu vou ter que até 10. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando vi, caí aos seus pés e disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios. No instante descobriu que precisava tirar a impureza dos lábios. No instante descobriu que precisava de purificação, que precisava se santificar, que precisava tirar a contaminação. No instante descobriu que precisava romper com o pecado da língua. No instante descobriu que precisou abandonar aquilo que impedia. Sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas ainda bem que tem um mais. Eu porém de Deus. Mas, porque o decreto de morte estava ali. Ele disse: eu vou morrer. Mas Ezequias, tu vai morrer. Ezequias joga, desculpa a expressão, a cara na parede. Aí mais,
Profeta da minha volta, o mesmo profeta que avisa que ele vai morrer da minha volta, é o mesmo. Isaías, volta lá e diz: tu ainda tem 15 anos de renovo, de novidade de vida. Aleluia. Diz o teu irmão: para tu não é só 15, pode ser até hoje. É a condição, é até Jesus voltar. Se tu recebe, adora. Se tu recebe, tá. Se para você o celular é melhor do que Jesus, pode ficar com ele. Eu fico com Jesus aqui essa noite. A presença dele está nesse lugar. Mas um dos serafins foi até mim, trazendo na mão uma taça de água de coco bem gelada. Trazendo na mão um iPhone de última tecnologia e geração. Entrega tudo, hein, Jesus? Trazendo na mão a roupa de grife muito cara, que eu vou fazer inveja a qualquer um que eu passar, vai olhar, tá poderosa. Trazendo na mão a TV de LED maior que possa existir, de melhor tecnologia. Trazendo na mão a chave de um carro 0 km de melhor qualidade. Trazendo na mão meu príncipe encantado, minha Rebeca. Está difícil da glória a Deus, é difícil para Deus. Trazendo na mão brasa. Brasa. Pergunta teu irmão: você quer a presença aí? Que a presença de Deus tem brasa de fogo aceso. Você ainda quer? Ainda quer a presença? Presença de Deus é brasa acesa. Deus é fogo consumidor. Quem gostar, ele continua sendo. Quem não gostar, ele continua sendo do mesmo jeito. Ele é fogo, ele é glória, ele é poder. Quem quer presença tem que gostar de brasa de fogo acesa também. Aceso. Olha pra cá. Não foi só para Isaías ficar olhando, não. Não foi só para Isaías admirar, não. Olhar para a brasa e dizer como é linda, como brilha, como é bonita. Melhor do que admirar e achar bonito e aplaudir o fogo, a presença e a glória, é ser tocado por ela, é ser impactado por ela. Recebe aí. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Tem mensageiro de Deus aí, ó. Tem anjo de Deus aí. Tem homem e mulher de Deus aí. É mensageiro e mensageira de Deus. Não vai tocar no lado, mas se puder, bote a mão no ombro. Não sei como é que você pode aí com o seu irmão. Faz o trabalho desse serafim nessa noite. Deixa que o Espírito Santo se encarrega. Ô Isaías, a brasa está linda, que bonito. Vou dar um like aqui. Não, Isaías, essa brasa vai te tocar. Quando aquele conjunto
promissora de pregador e pregadora, cantor e cantora, quem faz a obra de Deus. Não só agradeça a Deus por aqueles que Deus usa, não só imite a fé daqueles que Deus usa, mas seja tocado também com a mesma unção, com a mesma graça, com a mesma brasa, com o mesmo fogo, com o mesmo poder, para que Deus te use também. Aponte para ele e para ela. Deus quer te usar também. É só ter brasa acesa te tocando, é só ter graça de Deus na tua vida, é só ter a presença do Senhor te envolvendo. O Espírito de Deus que usa, Ele também te usa. Eis que isto com esta brasa foi tocar os teus lábios. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso entregar com geração que até coloca na moldura de um quadro o desenho da brasa acesa. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo? Coloca na moldura do quadro para enfeitar a parede e dizer como era lindo, como era maravilhoso, como era tremendo, como era glorioso. Eu tenho um recado para você, meu filho e minha filha. Se você faz parte dessa geração, o altar de Deus está renovado. O poder de Deus está no meio do seu povo. A presença de Deus está na casa. Tem brasa acesa hoje também para o propósito do que Deus quer fazer hoje e amanhã também. O Espírito de Deus ainda é o mesmo, ainda faz, ainda opera. A obra que Ele tem para fazer hoje, amanhã, depois da manhã até Jesus voltar, é maior do que o que Ele fez no passado. Eu estou te falando com graça e autoridade. Deixa eu ver quem toma posse desta palavra. Só quem tem certeza em crer. O Espírito de Deus ainda é o mesmo. Ele ainda move, Ele ainda realiza, Ele ainda opera. Isaías, tu não vai? Eu vou te encurralar, eu vou te impulsionar, eu vou criar no meio a oportunidade para tu chegar aonde eu quero, Isaías. Isaías vê a glória, o serafim vai até ele. Toca, toca. É para olhar não, Isaías, é para receber. Não é para contar a história não, Isaías, é para receber. É para admirar não, Isaías, é para receber. Não é só para falar que está vendo não, Isaías, é para receber. Receba, Isaías, receba. Declare comigo, eu recebo. Pode mandar Jeová, eu quero mais ainda. Estou pregando para crente. Ainda bem que tem crente na casa. A tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Nunca mais Isaías foi para o palácio da de cortesão. Depois daquele dia foi ser profeta de Deus até o dia da sua morte. Aleluia, glória a Deus. Chegou um tempo que até com pouca roupa ele teve que andar, mas não perdeu a unção e a graça de Deus na vida. Diga para o teu irmão, pode tirar tudo, mas se a unção não sai da tua vida, pode ter certeza que o teu ministério permanece de pé e tu vai até o final, até chegar no céu. Pastor, ainda não entrei no culto. Cuidado para Deus não te encurralar. Cuidado para Deus não mexer naquilo que tu ama, que tu gosta, naquilo que tu coloca como prioridade diante das coisas de Deus. Cuidado para Deus não pedir aquilo que mais te impede de entrar na presença dEle, porque ou é Ele ou não é. Ou Deus está na equação ou Ele está fora. Ou Deus tem tudo de tu ou Ele não quer nada. Aleluia. Glória a Jesus. Nós podemos adorar ou não? Pastor, estou cansado. Não é possível que você já cansou.
Quem pode adorar por alguns minutos aí? Vamos sentar? Vamos adorar Jesus. Vamos adorar o nome dele. É com ânimo, irmão. É com fé, com graça. Aleluia. Glória a Deus. O rei cobrou ânimo. Aleluia. Só tem um que gosta de te ver desanimado. É o diabo mesmo. Você não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Mas ele se assusta e treme quando te vê animado e renovado. Glória a Deus. A obra que Deus tem na tua vida começa em ti. Começa em você. Começa no teu coração. Começa nas tuas atitudes. Começa nas tuas escolhas e nas tuas decisões. Para onde vai teu coração? Vai, ou Deus não vai. Dele procede as saídas da vida e as tuas escolhas. Eu escolhi Deus. Deixa eu ver quem escolheu. Coloque isso em prática. Eu escolhi a graça, a unção e a presença do Espírito. Deixa eu ver quem escolheu. É contigo e Deus até o dia do arrebatamento. Eu escolhi ser fiel e viver em santidade. Deixa eu ver quem escolheu. E aguenta. Eu escolhi estar no culto em primeiro lugar do que estar em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar no culto. Eu prefiro estar na presença. Pastor, vou fazer a melhor comida que o senhor gosta. Só se for depois do culto. Na hora do culto pode comer sozinho. Não conta comigo. Vou lhe dar o melhor presente. Pode esperar terminar o culto, porque no culto eu tenho o melhor presente. A presença de Deus está na minha vida. Isso aqui é muito melhor. Se concorda, diga aleluia. Se concorda, dê glória a Deus do mesmo jeito. Aqui não é concordar e discordar. Aqui é obedecer, é ser fiel, é tomar a escolha, a decisão pelo que é melhor. Nós damos migalha para Deus. Diante daquilo que Deus nos dá, não estou generalizando. Diante daquilo que Deus nos dá, nós damos migalha para Deus. Deus tem o melhor para nós. Dá o melhor para nós. Deus quer o melhor de nós. O crente corajoso diz para ele e para ela: Deus só quer o melhor de tu. Nada mais do que isso. Nem nada menos. Se ele não puder ter o melhor, ele também não quer mais nada. Vamos adorar, irmão? Aleluia. Pastor, corra não, fica aí. Aproveita. Aproveita que isso aqui não é coisa de homem não. É Deus para a tua vida e o teu coração. Você pode até nem estar entendendo e achar que nem tem valor. Vai chegar um momento que vai se lembrar disso aqui. Aleluia. Pastor, eu gosto muito de movimento. Sabe qual é o maior movimento que eu amo e gosto? É quando começa dentro do coração. É quando esse compartimentozinho tão pequeno, o Espírito de Deus toca, enche, balança, mexe. É o melhor. É o teu coração, que é o Santo dos Santos, é os atos de Deus, é o santuário do Espírito Santo. Teu coração é o lugar da intimidade com Deus e de Deus. Vamos adorar. Espírito Santo, a palavra é tua. A igreja é tua.
Nosso meu do coração, né? Passou no tempo igual. Precisou, mas agora terminou a mesa da casa. Pronto. Isso. Está em casa. Glória a Deus. Isso. Felipe, vem para cá. Vai estar mais um ano de vida. Glória a Jesus. Mais algum aniversariante? Isso, a Julinha também. Cadê a Julinha? Cadê a Julinha, mamãe? Cadê a Julinha? Maravilha. 40 anos. Né? Cadê o esposo? Vem pra cá, esposo. Glória a Deus. 40 anos. Que beleza. Maravilha. Se é 40, parabéns. Mas a gente vai demorar muito, né? Nós vamos dar um bem forte. 1, 2, 3. Mais 40 anos até Jesus voltar. Vamos parabenizar o Felipe e a Julinha. Vamos dizer com muita alegria: parabéns! Mais uma vez! Sara também. 28. 15. Parabenizar com a Sara também com muita alegria. Vamos dizer parabéns! Muitos anos de vida, muita bênção de Deus na vida de vocês, muitas promessas cumpridas, realizadas em nome de Jesus. Amanhã, consagração, amanhã com as crianças à noite, curso. Domingo, a programação, consagração, 6 horas, escola, 9 horas e 6 horas da noite, grande culto. E os eventos também que se seguem, a igreja ora, divulga e participa. Bem? Glória a Deus, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, Jesus está na casa. Aleluia. Glória a Deus, faça a sua e eu a nossa parte, porque Ele também diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, fazer-lhe morada, habitar. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Eu creio que é grande, irmãos, o que Deus tem para realizar no meio do seu povo neste lugar. Aleluia. Que esta chama, esta brasa que foi acesa, incendiada, aleluia, na minha e na tua vida, que ela continue acesa. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, cuja presença nós estamos neste santuário, Senhor. Eu creio que nesta noite foi mais uma noite de renovo, de restauração, Senhor. Aleluia! Deus de Israel, a o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra, Pai. E que este renovo, esta brasa acesa, olha, eu quero que continue acesa até a tua volta, Cordeiro de Deus. E que eu possa continuar levando, Senhor, esta brasa acesa para minha casa, Senhor. Aleluia, para incendiar, Deus, os meus também, Pai. Aleluia, que eu possa levar também para a congregação, Senhor. Aleluia, que esta brasa continue acesa, em nome do teu Filho Jesus. Pois o Senhor continue com as tuas mãos estendidas, Senhor, cada membro e cada congregado, Senhor. Pai, nós te apresentamos também, Senhor, os aniversariantes, Senhor. Ser com cada um, ó Pai. Ó Deus de Israel, multiplicando os anos de vida até a tua volta. Deus, também este casal que completa, Senhor, 40 anos, Pai. Aleluia. Foi 40 anos, Pai eterno, de prova. Aleluia, mas foi 40 anos de vitória, a qual o Senhor tem dado a eles, Pai. Mas continua abençoando em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. E assim, Senhor, nos conduz em paz, em segurança aos nossos lares, e nos dê uma noite de paz, de bênção e de comunhão contigo, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos
no nome de Jesus. Amém. Eu estou firmando minha oração, ele disse assim: Jesus, abençoa o teu servo para ele falar o que nós estamos necessitando. Glória a Deus, e foi tão certo, glória a Deus, que Deus atendeu o que eu pedi. E uma coisa também que eu estava orando agora à tarde era para Jesus parar a chuva, para os irmãos vir para a casa de Deus, para a gente se alegrar na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu acredito que Deus, Ele faz milagre, glória a Deus, Ele ainda opera maravilha no nosso meio. O maior milagre é a nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a sua igreja. Quem recebe, diga amém.